Meu nome é Bernard, seja bem-vindo ao canal Confirme a Sabedoria. Hoje eu vou conduzir você para essa incrível história da Bíblia, o primeiro rei de Israel. Antes das eras dos reis, Israel era governado por juízes, figuras levantadas por Deus para guiar o povo em tempos de crise e manter a nação espiritualmente alinhada. Mas, com o tempo, os israelitas começaram a cobiçar o sistema político de seus vizinhos. Eles queriam um rei para liderá-los em batalha e governar a nação com poder e autoridade. Já formada essa ideia, os anciãos de Israel se aproximaram de Samuel, o último juiz, e pediram que ele estabelecesse um rei sobre eles. Samuel ficou profundamente perturbado com esse pedido. Ele sabia que a monarquia poderia afastar o povo de sua dependência direta de Deus. Mesmo assim, Samuel levou a questão ao Senhor. Deus instruiu Samuel a atender ao pedido do povo, deixando claro que, ao rejeitar a liderança divina direta, eles estavam escolhendo os desafios e complicações que viriam de um rei humano. E a palavra de Deus, em 1 Samuel capítulo 11, versículo 15, diz assim: Então todo o povo foi a Gilgal, e ali, perante o Senhor, proclamaram Saul rei, e ali sacrificaram ofertas pacíficas perante o Senhor. E ali Saul e todos os homens de Israel se alegraram muito. Os israelitas queriam estabilidade e segurança. Eles viam as nações ao redor com seus reis poderosos e desejavam a mesma estrutura. O pedido por um rei não era apenas por um líder militar, mas também por um símbolo de unidade e força. No entanto, Samuel, com sua visão profética, sabia que um rei humano traria seus próprios problemas e desvios do caminho que Deus havia traçado para Israel. Então, Deus guiou Samuel para escolher Saul, um jovem da tribo de Benjamim, descrito como o mais belo e alto de todos os israelitas. Saul inicialmente parecia relutante e humilde, escondendo-se quando chegou o momento de ser apresentado ao povo. No entanto, quando foi encontrado e apresentado, ele foi aceito de muito bom grado pelos israelitas como seu primeiro rei. Samuel ungiu Saul em particular, derramando óleo sobre sua cabeça, um símbolo do Espírito de Deus, capacitando-o para a liderança. Mais tarde, Saul foi proclamado publicamente em Mispá, e o povo, vendo sua estatura e imponência, gritou: Viva o rei! E no início, Saul agradou muito, tá? Saul começou seu reinado com alguns sucessos notáveis. Ele liderou os israelitas em vitória contra os amonitas, consolidando seu papel como líder militar. Essa vitória levou à reafirmação de seu reinado em Gilgal, onde, como menciona o versículo de reflexão, o povo se alegrou e sacrificou ofertas pacíficas ao Senhor. Esse momento marcou uma aceitação completa de Saul como rei, tanto por Deus quanto pelo povo. Pessoal, só com esse início aqui do reinado de Saul, eu consegui tirar 3 lições para a gente aplicar para os dias de hoje, para a gente refletir e aplicar nos dias de hoje. Primeira lição: a busca por liderança humana. Assim como os israelitas, muitas vezes buscamos soluções humanas para os nossos problemas, desejando líderes que tragam segurança e estabilidade. No entanto, devemos lembrar que nossa verdadeira segurança está em Deus. Maldito o homem que confia no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Esse versículo nos lembra da importância de confiar em Deus acima de todas as coisas. Segunda lição: a importância da humildade na liderança. Saul começou seu reinado com humildade, com muita humildade, uma qualidade essencial para qualquer líder. No entanto, sua trajetória nos mostra como o poder pode corromper. Jesus nos ensina que quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. A verdadeira liderança cristã é marcada pela humildade e serviço. Terceira lição que eu apresento para os senhores e as senhoras é as consequências de rejeitar a Deus. Ao pedir um rei, os israelitas rejeitaram a liderança direta de Deus. Isso serve como um aviso para nós. Devemos sempre buscar a vontade de Deus em nossas vidas, reconhecendo que Ele sabe o que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Provérbios capítulo 3, versículo 5. E a conclusão dessas 3 lições que eu posso apresentar para vocês é: a história de Saul como o primeiro rei de Israel é rica em lições para nós hoje. Ela nos ensina sobre os perigos de colocar nossa confiança em líderes humanos em vez de Deus, a importância da humildade na liderança e as consequências de rejeitar a soberania divina.
Saul começou com um grande potencial, mas sua história é também um aviso sobre os desafios do poder e a necessidade de uma confiança constante em Deus. Agora, como a gente viu um entendimento geral, vamos agora trabalhar nas minúcias dessa história. Vamos agora pegar fato por fato e entender aí como foi todo o reinado de Saul. Como já mencionei, Saul era da tribo de Benjamim, a menor das tribos de Israel. Deus frequentemente escolhe os improváveis. Apesar de ser de uma tribo pequena, Saul foi escolhido por Deus. Isso nos lembra que Deus vê além das aparências e dos status, escolhendo aquele que Ele quer para cumprir seus propósitos. O Senhor não olha como o homem olha. Ele vê o coração e o potencial que Ele mesmo colocou em cada um de nós. Tanto é que a palavra de Deus diz assim: Então Samuel tomou um frasco de azeite e o derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: O Senhor te ungiu líder sobre a sua herança. 1 Samuel capítulo 10, versículo 1. Saul é um exemplo claro de como Deus pode escolher alguém aparentemente insignificante para realizar grandes coisas. Ele era de Benjamim, a menor tribo, o que nos lembra como Deus usa os improváveis para seus grandes planos. Como cristãos, muitas vezes nos sentimos pequenos ou inadequados para as tarefas que Deus nos chama a realizar. Podemos nos inspirar na escolha de Saul, entendendo que a nossa origem ou status não limitam o que Deus pode fazer através de nós. A unção de Saul com óleo por Samuel simboliza a capacitação divina. Assim como o óleo escorria pela cabeça de Saul, o Espírito Santo nos capacita e nos prepara para a obra que Deus tem para nós. Isso é um lembrete de que não dependemos apenas de nossas habilidades ou forças. Quando Deus nos chama, Ele também nos equipa e nos dá a força necessária para cumprir nossa missão. Novamente, vou te apresentar 3 princípios muito fortes em seguir a palavra de Deus, conhecer a palavra. Primeiro, escolha divina e propósito. Deus escolhe pessoas comuns para cumprir propósitos extraordinários. Muitos de nós podem se sentir inadequados ou não preparados para os desafios que enfrentamos. Assim é o dia a dia, assim é as nossas metas sobre o futuro. No entanto, a história de Saul, como você está vendo, nos lembra que Deus vê o potencial em cada um de nós. Ele escolhe aqueles que o mundo pode ignorar e os capacita para fazer grandes coisas em seu nome. Isso ecoa lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, a palavra de Deus diz assim: Mas Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolhe as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. O segundo princípio é sobre unção e capacitação. A unção de Saul representa a capacitação de Deus. Hoje, também somos ungidos pelo Espírito Santo para realizar a obra de Deus. Essa unção nos dá poder, sabedoria e coragem para enfrentar desafios e cumprir a missão que nos foi dada. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Em João, capítulo 14, versículo 26, essa é a palavra de Deus. E terceiro propósito aqui, você tem que confiar no chamado de Deus. Saul era da menor tribo, mas Deus o escolheu. Isso nos ensina a confiar nos chamados de Deus em nossas vidas. Não importa a nossa origem, status social ou habilidades aparentes. Se Deus nos chamou, Ele nos equipará. É importante lembrar que nosso valor e eficácia vem de Deus e não de nossas próprias forças ou circunstâncias. Você já notou que esse início da escolha de Saul como primeiro rei de Israel é muito rico em lições que se aplicam diretamente em nossas vidas nos dias de hoje. Deus escolhe os improváveis, capacita os chamados e nos lembra que nossa verdadeira força vem dele. Ao refletirmos sobre 1 Samuel, capítulo 10, somos encorajados a confiar na soberania e na sabedoria de Deus, sabendo que Ele vê além das aparências, Ele te conhece perfeitamente. Ele capacita aquele a quem Ele chama, que possamos abraçar nosso chamado com fé, confiando que Deus nos guiará e nos fortalecerá em cada passo do caminho. E é isso aí, Saul de início agradou muito o povo, encheu o povo de esperança. E Saul revelou grande potencial. Ele liderou Israel em vitórias importantes contra seus inimigos, como os Amomitas. Sua humildade inicial e dependência de Deus foram evidentes quando ele reuniu o povo para a batalha e atribuiu a vitória ao Senhor, a Deus. A dependência de Deus e a humildade são cruciais para o sucesso. Nos primeiros anos, Saul buscou orientação divina e foi recompensado com vitórias. Isso nos ensina a importância de começar nossas jornadas com fé e humildade.
Muitas vezes, quando começamos algo novo, como Saul no início do seu reinado, podemos ser tentados a confiar em nossas próprias forças e habilidades. No entanto, a história de Saul nos lembra que é através da dependência de Deus que encontramos verdadeiro sucesso e realizações duradouras. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás como eles, e será transformado em um outro homem. 1 Samuel, capítulo 10, versículo 6. Sucesso e promessas. Esse é o início do reinado de Saul. Ele era um líder escolhido por Deus e inicialmente demonstrou uma dependência saudável do Senhor. Sua humildade e confiança levaram às grandes vitórias aqui narradas. A história de Saul nos lembra da importância de começar com muita fé e humildade. Deus sempre nos capacita a alcançar o que parecia impossível. Se é possível, pode ter certeza que você fez pela sua própria força, mas quando é grande, é impossível, Deus está lá. Pode acreditar. A vitória de Saul sobre os amonitas não foi apenas uma conquista militar, mas um testemunho do poder e da fidelidade de Deus. É necessário reconhecer a dependência de Deus. Assim como Saul dependia do Senhor para a direção e a força em seus primeiros anos de reinado, também devemos buscar a orientação divina em nossas jornadas. Quando confiarmos em nossas próprias habilidades, corremos o risco de nos desviarmos do caminho de Deus. A verdadeira sabedoria e força vem de reconhecer nossa dependência de Deus. É necessário também ter muita humildade e reconhecimento daquele que te colocou lá. Saul atribuiu suas vitórias ao Senhor, reconhecendo que era Deus quem o capacitava. Da mesma forma, devemos cultivar a humildade em nossas conquistas e reconhecer que tudo que alcançamos é através da graça de Deus. A humildade nos mantém próximos de Deus e nos impede de nos orgulharmos de nossas próprias realizações. E também é fundamental você ter fé nos desafios, você confiar que você vai passar por isso. Assim como Saul enfrentou desafios como rei de Israel, também enfrentamos nossas próprias batalhas na vida. No entanto, quando começamos com fé e confiança em Deus, podemos enfrentar até mesmo os maiores desafios com coragem e determinação. A fé nos leva além de nossos próprios limites e nos capacita a superar os obstáculos que encontramos em nossos próprios caminhos. Portanto, comece o seu dia sempre com muita fé e humildade. Reconheça a dependência de Deus. Quando reconhecemos que é Deus que nos capacita e nos guia, somos muito fortalecidos para enfrentar os desafios que surgem. Que possamos aprender com a história de Saul e buscar a orientação e a força de Deus em todas as nossas jornadas. Observando o reinado de Saul, com o passar do tempo, o coração de Saul se desviou. Um momento crucial foi quando ele desobedeceu a Deus durante a guerra contra os amalequitas. Deus, através de Samuel, havia ordenado que destruísse totalmente os amalequitas e tudo o que possuíam. Saul, porém, poupou o rei Agag e o melhor do gado, justificando sua desobediência com uma tentativa de oferecer sacrifícios a Deus. Pessoal, uma lição aqui muito importante. A obediência parcial também é desobediência. Saul pensou que sua maneira era melhor, mas desobedeceu diretamente a Deus. Isso nos lembra que seguir a Deus completamente é crucial, mesmo quando pensamos que nossa maneira pode ser melhor. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, lemos assim: Samuel, porém, disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. É forte esse versículo, né, pessoal? Essa palavra aqui é forte. Resumindo, antes de você sair de joelho, andando quilômetros aí, subir montanhas, enfim, fazer vários sacrifícios e penitências, dá uma olhadinha na sua rotina. Dá uma olhadinha como você trata aos que te servem e aos que dependem de você. Essa parte aqui do reinado de Saul tem muito aprendizado. A desobediência de Saul revela a fragilidade do coração humano, o meu e o teu, tá? Quando se afasta dos caminhos de Deus. Mesmo depois de ter sido escolhido e ungido por Deus, Saul cedeu à tentação de seguir seus próprios desejos, em vez de obedecer inteiramente à vontade de Deus. A lição que aprendemos com a queda de Saul é muito profunda e atemporal. A obediência parcial é desobediência. Muitas vezes podemos pensar que nossos métodos são mais eficazes do que os de Deus, mas a verdade é que obedecer a Ele é sempre o melhor caminho. Portanto, pessoal, obediência total. Assim como Saul, podemos ser tentados a seguir nossos próprios caminhos em vez de obedecer à vontade de Deus.
No entanto, a história de Saul nos lembra que a obediência total é essencial para a vida cristã. Devemos aprender a confiar na sabedoria e na direção de Deus em todas as áreas de nossas vidas, mesmo quando não compreendemos completamente seus planos. Prioridade na obediência também, isso é fundamental. Samuel deixou claro que a obediência é muito mais importante do que qualquer sacrifício ou oferta que possamos fazer. Isso nos ensina que nossa prioridade máxima deve ser obedecer à palavra de Deus em todas as circunstâncias. Não devemos tentar justificar a desobediência com nossas próprias razões ou argumentos, mas sim buscar seguir fielmente os mandamentos de Deus em nossas vidas. E temos que aprender com as consequências. A desobediência de Saul teve consequências severas para ele e para todo o povo de Israel. Da mesma forma, quando escolhemos desobedecer a Deus, estamos sujeitos a enfrentar as consequências de nossas ações. Devemos aprender com a queda de Saul e buscar viver em obediência e submissão à vontade de Deus, sabendo que é nela que encontramos verdadeira vida e bênção. Portanto, não se engane, pessoal, não se engane. A desobediência de Saul nos lembra da importância de obedecer completamente a Deus em todas as áreas. A obediência parcial é desobediência. Gravou isso aí, né? Isso aí. Será que eu preciso repetir mais uma vez? E devemos buscar seguir fielmente os mandamentos de Deus, confiando em sua sabedoria e direção. Que possamos aprender com a queda de Saul e buscar viver em total submissão à vontade de Deus. Portanto, obviamente, se iniciou uma rejeição de Saul como rei. Eu só citei aqui partes centrais da desobediência de Saul. Os erros foram inúmeros, né? Deus ficou profundamente desapontado com seu coração desviado. Em um momento decisivo, Samuel, o profeta, foi incumbido de transmitir a mensagem de Deus a Saul. Ele anunciou a Saul que Deus havia escolhido outro rei para ser rei em seu lugar, alguém segundo o coração de Deus. Imagina Saul recebendo essa notícia direto e reto, né? Essa notícia marcou o início da queda de Saul, um desfecho sombrio para aquele que outrora fora ungido pelo próprio Deus. A rejeição de Deus se manifestou de várias maneiras. Saul começou a ser atormentado por um espírito maligno, uma consequência direta de seu afastamento dos caminhos do Senhor. Além disso, ele também começou a perder a confiança do povo, que percebeu a distância entre o rei e a vontade de Deus. A rejeição de Saul nos ensina que a desobediência a Deus tem consequências muito grandes, que vão muito além da sua capacidade de prever. Quando nos afastamos do caminho do Senhor, perdemos a sua bênção e nos tornamos muito vulneráveis às influências malignas. Portanto, a obediência a Deus é essencial para manter sua presença e favor em nossas vidas. Em 1 Samuel capítulo 15, versículo 1, vemos: Mas Samuel disse a Saul: Fui enviado para te ungir rei sobre o povo de Israel. Agora, pois, ouça a palavra do Senhor. E quem seria o próximo rei? Davi. Saul conheceu Davi, um jovem pastor que tocava harpa para acalmá-lo quando o espírito maligno o atormentava. No entanto, após Davi derrotar Golias e ser aclamado pelo povo, Saul ficou extremamente invejoso. Sua inveja cresceu a ponto de tentar matar Davi várias vezes. Davi, um jovem pastor de grande coragem e habilidade, conquistou a admiração do povo de Israel ao enfrentar o gigante Golias. Seu feito notável trouxe grande glória, despertando também a inveja de Saul, o rei escolhido por Deus. A inveja, uma sombra sombria, começou a se enraizar no coração do rei, corroendo sua paz e racionalidade. E a inveja é uma chama que consome sem misericórdia. E ela não poupou nem mesmo o rei. A presença de Davi, seu talento e o favor de Deus que o acompanhavam se tornaram um espinho no coração de Saul. A partir desse ponto, a vida de Davi se tornou uma sucessão de tentativas de Saul de tirar a vida. A inveja é um veneno que corrói a alma daquele que a alimenta. Saul, um homem ungido por Deus, permitiu que a inveja tomasse conta do seu coração, cegando para a verdadeira essência de Davi. Sua inveja levou a cometer atos terríveis, buscando destruir aqueles que Deus havia escolhido. A história de Saul e Davi nos adverte sobre os perigos da inveja e nos lembra da importância de mantermos nossos corações livres desses sentimentos malignos. 1 Samuel capítulo 18, versículo 12, podemos ler assim: Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor era com Davi e se tinha retirado de Saul. A inveja que consumiu o coração de Saul é uma advertência severa quanto a esse sentimento destrutivo. Quando permitimos que a inveja nos domine,
corremos o risco de afetar não apenas a nossa própria vida, mas também as vidas daqueles ao nosso redor. A história de Saul e de Davi nos lembra da importância de mantermos nossos corações livres desse sentimento nefasto, buscando sempre viver em paz e harmonia com os outros. Indo de mal a pior, o reinado de Saul terminou tragicamente. Ele morreu em uma batalha contra os filisteus, junto com seus filhos. Sua morte simbolizou o fim de uma era e a transição para o reinado de Davi, o homem segundo o coração de Deus. O fim de Saul é uma narrativa de tragédia e advertência. O homem que um dia foi ungido como rei por Samuel, agora enfrentava seu destino em uma batalha contra os filisteus. A derrota era iminente, e o destino do rei e de seus filhos foi selado no campo de batalha. A vida de Saul nos alerta sobre os perigos da desobediência, da inveja e do afastamento de Deus. Seu final trágico nos lembra que a busca pelo poder e a falta de submissão a Deus podem levar à destruição. Repararam aqui nessa parte? A busca pelo poder e a falta de submissão a Deus. Então não tem problema você ser uma pessoa importante, não tem problema você buscar um trabalho melhor. O problema é você começar a desobedecer a Deus, você seguir só a sua vontade. A queda de Saul serve como um aviso solene para todos nós, mostrando que a soberba e a rebelião contra os caminhos de Deus só podem levar à ruína. 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 6. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. A morte de Saul é o ponto culminante de uma vida marcada por desafios espirituais e escolhas erradas. Sua história nos adverte sobre as consequências da desobediência e do afastamento de Deus. E como eu já falei aqui, o trágico fim de Saul serve como uma poderosa lembrança de que você até pode buscar por boas coisas uma melhoria de vida, mas a falta de submissão a Deus inevitavelmente conduzem à destruição. Que possamos aprender com a vida de Saul e buscar viver em total submissão e obediência aos caminhos do Senhor. A história de Saul, o primeiro rei de Israel, é uma mistura de potencial promissor e tragédia profunda. Ela nos ensina sobre a importância da obediência a Deus, a destruição causada pela inveja e as consequências de se afastar da vontade de Deus. Saul começou muito bem, mas sua desobediência e inveja levaram à sua queda, à ruína. A vida de Saul é como um conto sombrio, repleto de advertências e lições muito profundas. Um homem ungido por Deus, que iniciou sua jornada com potencial e promessa, mas que ao longo do tempo perdeu-se em sua própria arrogância e desobediência. Bem interessante aprender com essa história, para a gente sempre buscar seguir a Deus com um coração obediente e humilde, sabendo que Ele deseja o melhor para nós. A vida de Saul nos desafia a examinar nossos próprios corações e a permanecer fiéis ao chamado de Deus em nossas vidas. Devemos lembrar que a obediência a Deus é o caminho para a verdadeira bênção e paz interior. Tanto é que eu vou repetir aquele lindo versículo lá de 1 Samuel capítulo 10. O Espírito do Senhor se apoderará de ti, e tu profetizarás com eles e será transformado em um outro homem. Esse versículo aqui é uma grande promessa na sua vida. E a história de Saul nos lembra das complexidades da natureza humana e dos perigos da desobediência e da inveja. Apesar de ter sido escolhido por Deus para liderar seu povo, Saul sucumbiu às tentações do poder e da autoconfiança, afastando-se assim dos caminhos de Deus. Eu chamo sua atenção e te oriento. Vamos buscar sempre cultivar um coração obediente e humilde diante de Deus. A obediência total e a confiança na vontade de Deus são essenciais para uma vida de significado e propósito. Assim como Saul, somos chamados a permanecer fiéis ao chamado de Deus em nossas vidas, sabendo que Ele nos guiará com sua sabedoria e amor. E assim, como o último juiz de Israel, Samuel abençoou Saul, eu também desejo que Deus te abençoe. E até o próximo vídeo. Muito obrigado. Forte abraço.